fariseus, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aborda a Eles profecia responderam: com o pastor trazendo a mensagem. Aqui está João 7, capítulo 7, João 7, que fala sobre, ele falou sobre a história de Madalena, nenhuma autoridade tem acreditado nele, só esse que povo a multidão estava acusando ela, e Jesus disse: quem tiver pecado, jogue a primeira pedra nela, sobre ela. Mas eles todos ficaram com receio e se afastaram e não jogaram a pedra em Madalena. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir? A voz da profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no canal 54, Novo Tempo, canal 54, Novo Tempo. Eu, Lula Santo, encomendo para todos, povo da humanidade, do mundo todo, assista canal Novo Tempo, se tiver no seu país, para você se preparar para a vinda de Cristo quando ele vir na nuvem do céu. E o protesto, assim, levou momentaneamente ao fim da reunião, da discussão do conselho. E o texto diz que cada um foi para a sua casa. Eu, Lula Santo, convido toda a humanidade do mundo 1 e do nosso Brasil para assistir a TV Novo Tempo. É uma religião adventista do sétimo dia, que eu faço parte desde criança, desde 8 anos de idade, eu faço parte dessa religião. E o meu pastor, o grande pastor, é Jesus Cristo. Mas eu respeito todos os pastores. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 8 começa dizendo: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Cristo vai para o Monte das Oliveiras, seu refúgio de oração. Longe da agitação e barulho da cidade, longe do povo ansioso e de líderes invejosos e traidores, ali no Monte das Oliveiras, no seu refúgio de oração, Jesus podia se encontrar sós com seu Pai, renovando suas forças espirituais. Amém, glória a Deus. Mas o texto diz que logo de madrugada, o mestre vai ao templo e já começa a ensinar para as primeiras pessoas que aparecem ali. Mesmo que a festa tivesse terminado, Jesus vai ao templo ensinar aos peregrinos que ainda permaneciam em Jerusalém. Amém. Mas, subitamente, o seu ensino é interrompido. E eu leio agora, capítulo 8 de João, versos 3 a 6. Está escrito: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher João, em adultério. capítulo 8, versículo 3 e 5. No meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Amém. Percebeu? Um grupo de escribas e fariseus aproxima-se, arrastando uma mulher que certamente estava aterrorizada, envergonhada, aflita, e eles acusam essa mulher de ter sido flagrada em adultério. Líderes com um comportamento desprezível, fazendo uma exibição pública e humilhante, tudo com a velada intenção de acusar Jesus de transgredir a lei dos judeus ou a de Roma. Porque se Jesus absolvesse a mulher a inocentar-se, ele seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Por outro lado, se ele a declarasse digna de morte, ele seria denunciado aos romanos como assumindo uma autoridade que só aos romanos pertencia, de condenar alguém à morte. Era uma armadilha. Eles estavam mais interessados em acusar Jesus do que punir a mulher. Verdade. De acordo com a lei, o marido é que deveria mover uma ação contra a mulher. Então o caso seria levado ao tribunal
e as partes culpadas seriam punidas. Você pode verificar isso no livro de Levítico, capítulo 20, no verso 10, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no verso 22 também. Curioso é que o homem que adulterou com ela não foi trazido também e acusado. Por quê? Será por que ele foi liberado? Será que ele teria feito parte da trama? Isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que, em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Verdade. Certamente o mestre se indignou com a forma como esses hipócritas trataram aquela senhora, condenando e humilhando alguém em lugar de julgarem a si mesmos. Verdade. Claro que o Senhor condenava o adultério e todo o pecado, inclusive a hipocrisia e o moralismo também, o desprezo aos semelhantes. Interessante é que, como se tivesse escutado a pergunta, aliás, como se não tivesse escutado a pergunta, Jesus, ele se inclinou, fixou os olhos no chão e começou a escrever na terra com o dedo. Esse é o único relato de Jesus ter escrito algo. A gente fica pensando, não é? O que será que Jesus escreveu? Segundo a tradição judaica, ali Jesus denunciou alguns pecados daqueles homens. Isso faz sentido? Porque Amém. O Senhor lia o coração. Ele conhecia o caráter e a história de cada um. Porque só quem pode julgar é Deus. Ser humano não pode julgar outro ser humano. Saírem com certa pressa, sem insistir mais na acusação, certamente que acusados pela própria consciência e com receio de que fossem revelados os seus segredos. Normalmente é assim. Os que mais acusam são os mais culpados. Verdade. Você já reparou isso? Insisto. Normalmente é assim. Os que mais acusam... Os verdadeiros pecadores ficam acusando aqueles que, às vezes, nem têm pecado. Isso é uma grande verdade. E amar o pecado. Mas graças a Deus que ele não age assim. Nosso bendito Deus ama o pecador e odeia o pecado. Em seu infinito amor, ele está pronto a perceber o arrependimento, a perdoar, animar. Verdade. Deus está pronto a perdoar o pecado de todo ser humano. Amém. Vamos seguir aqui na leitura. João capítulo 8, agora nos versos 7 a 9. Está escrito: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. Porque todos tinham pecado. Eles não podiam acusar Maria Madalena, porque todos conviviam com o pecado. Você notou que os acusadores, diante da aparente indiferença do Senhor, eles insistem na pergunta? E aí Jesus se levanta e diz as fulminantes palavras: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Aí um por um sai de perto de Maria Madalena. Porque todos tinham pecado. Atirar uma pedra no condenado. Veja que o Senhor, ele não